Eu fui convidado pelo André para falar a respeito da relação histórica do Brasil com Israel. Eu vou dividir a minha apresentação em duas partes. Eu quero começar falando um pouco sobre o que eu pesquiso hoje, para poder situá-los naquilo que eu vou tratar. A primeira parte vai ser uma parte histórica, que a gente vai fazer uma discussão sobre o percurso, a trajetória. Eu quero perguntar para vocês, inclusive, qual que é a impressão de vocês sobre essa história, para que a gente possa, então, dar um pouco mais de sentido para aquilo que acontece, ou vem acontecendo nos últimos 15 anos. Né? E há um recorte muito claro ligado ao governo Lula. Eu acho que, para todo mundo que acompanhava a política externa do Brasil, e a relação do Brasil com Israel antes do governo Lula, notou uma diferença substantiva em termos de temas, em termos de ênfase, em termos de alinhamento, e é sobre isso também que eu quero tratar, olhando mais para a questão contemporânea. Eu venho pesquisando as relações do Brasil com Israel já há algum tempo. Foi, na realidade, uma junção de duas coisas que eu venho fazendo há mais ou menos 15 anos. Eu me formei em Relações Internacionais, que é um curso que naturalmente nos leva para as questões do mundo, né, e muito pouco do Brasil. Eu morria de preconceito, na realidade, na graduação, quando alguém ia falar de Brasil. Qualquer coisa ligada à política brasileira, mesmo diplomacia brasileira, eu achava aquilo démodé. Eu gostava mesmo de estudar conflitos, guerras, terrorismo, que estava no auge no contexto ali da minha graduação, 2002, auge da segunda intifada, pós 11 de setembro, quer dizer, havia muitas coisas ali que nos levava para esses temas. E eu me dediquei durante um tempo longo na graduação ao conflito israelo-palestino. Então essa é a minha formação original, onde eu me dediquei. Busquei um mestrado em Israel, na época não consegui, por questões familiares, não pude sair, na realidade, do Brasil, e acabei ficando aqui, saí de Belo Horizonte, que é a minha cidade natal, e vim para São Paulo fazer o mestrado na USP, onde originalmente eu tinha um projeto sobre o sistema político de Israel e a Guerra do Líbano de 82. Basicamente o que eu queria entender é o que a guerra causou à política israelense pós-82, pós-invasão do Líbano. E fui duramente repreendido pelos meus professores da USP que me perguntavam: "Você é judeu?" Eu falava, não. Por quê? Assim, qual exatamente é o ponto da pergunta? Não, porque para alguém querer estudar um tema tão bizarro, tão despropositado como esse, na cabeça dos cientistas políticos da USP, estudar o sistema partidário, que no caso era meu objeto de estudo, de Israel, histórico, era uma coisa que não fazia sentido algum. O bizarro aqui não tem a ver, claro, com nenhuma depreciação do objeto em si, mas a pergunta que me fizeram é: por que você não está num curso de história, ou por que você não vai morar em Israel, se o seu ponto é esse? E me demoveram a estudar esse tema. E aí eu fui caminhando, quer dizer, dentro da ciência política da USP, que aliás é um baita programa, muito bom, mas eu fui demovido a estudar, a sair de Israel e a estudar questões, as mesmas na realidade que eu queria estudar, mas focado no Brasil. E aí que eu tomei contato com o Brasil, comecei a gostar dessa discussão de política brasileira, política externa brasileira, concentrei grande parte da minha pós-graduação em estudar o governo Collor, que é um governo sobre o qual quase ninguém estudou, e há muito preconceito ainda hoje a respeito dele, alguns justificados e alguns não. E eu costumo dizer que eu passei mais tempo estudando Collor do que o Collor passou governando o Brasil. Então, o que não deixa de ser uma coisa interessante nesse sentido. Enfim, e aí eu comecei a converger essas duas vocações intelectuais que eu tinha depois do doutorado, e comecei a me dedicar muito à relação do Brasil com Israel, pegando aquilo que eu já conhecia do conflito, do sistema político israelense, das relações de Israel com o mundo, e trazendo isso para a relação com o Brasil. E é onde eu caí aqui. Já publiquei algumas coisas, desde 2012 eu venho publicando recorrentemente, tanto em periódicos acadêmicos quanto em revistas, etc., a respeito do tema. Então, depois eu posso indicar alguma coisa que eu mesmo já produzi a respeito disso. Essa apresentação tem coisas inéditas e coisas que eu já publiquei, então eu posso depois indicar alguma leitura para quem quiser se aprofundar em qualquer um dos temas que eu mencionar. E não hesitem em levantar a mão e me perguntar: olha, o que você quer dizer com isso? Ou como é que a gente pode pensar isso aqui? A ideia, como eu conversei com o André antes da apresentação, é que ela fosse interativa, né? Que vocês possam ficar à vontade para perguntar. Bom, dito isso, eu quero começar essa minha fala. E é claro que imagino que todo mundo aqui pertence à comunidade judaica, então eu não teria problemas aqui em justificar a importância deste objeto em particular para quem já toma esse objeto como importante. Mas quando eu estou falando disso para um público mais leigo,
a primeira coisa que eu mostro é esse contraste, que é sempre interessante e divertido de se ver entre Brasil e Israel, quando colocados lado a lado. Muitas vezes Israel é tão importante para nós, e eu digo isso como acadêmico, que Israel parece muito maior. Mas não é. Israel é do tamanho do menor estado da Federação Brasileira, que é o estado, do Sergipe. E isso nos deixa uma percepção, eu acho que isso vale como ponto de início da reflexão, de qual seria o interesse do Brasil em lidar com um país que geograficamente é tão pequeno. A gente está falando de uma comunidade judaica, alguns falam 90 mil, alguns falam 120 mil, estatísticas aí mais otimistas. É uma comunidade judaica que representa uma fração muito pequena da população brasileira e que não teria razão, nem poder político, nem influência para justificar uma relação mais próxima do Brasil com Israel. Isso vale tanto para o Brasil, como, se a gente quiser, para a América Latina. Tem um texto de um especialista mexicano sobre relações México e Israel, em que ele começa, uma das coisas que ele escreve, dizendo o seguinte: à primeira vista, entre a América Latina e Israel, existe tal distância geográfica e cultural que suas relações deveriam ser boas e distantes. É mais ou menos assim que a gente lida com países muito longe do nosso, né? Em que sentido? Um pequeno país do tamanho do estado do Sergipe, com 7 milhões de habitantes e sem recursos naturais, deveria constituir uma questão relevante às diplomacias de países como o Brasil ou México? Eu acho que essa pergunta, no nosso contexto aqui, é mais retórica do que uma pergunta real. A gente entende qual é a relevância. É uma relevância que transcende a compreensão racional, muitas vezes, porque ela toca em questões existenciais, para muitos de nós, toca em questões espirituais, para muitos de nós. A gente está falando do país que hoje tem, no seu centro, a cidade mais importante para duas religiões que, somadas, compõem aí um mundo, um universo de quase 1,5 bilhão de pessoas. Se você levar o Islã em consideração, porque no Alcorão fala-se de Jerusalém como a terceira grande cidade para o muçulmano, você está falando de um universo de quase 4 bilhões de pessoas, que tem interesses reais em compreender o que se passa ali. Claro, de perspectivas muito diferentes, e isso vai ter que ser levado em conta. Então, a relação do Brasil com Israel, ela poderia, de qualquer maneira, ser justificada, à primeira vista, pela própria importância espiritual e existencial que Israel representa para muitos de nós. E aqui eu estou dizendo isso como cristão. E há uma importância. Basta ver, para quem que já foi a Israel, quantas e quantas excursões de cristãos a gente não vê entrando em Israel a cada semana, basicamente. Não só de evangélicos, que é uma onda mais recente, mas de católicos também, católicos mais tradicionais, que vão a Israel quase como promessa de vida, uma coisa como ir à Aparecida do Norte. A pessoa quer conhecer Jerusalém, quer passar por onde Jesus Cristo passou e por aí vai. Bom, agora, essa relação histórica do Brasil com Israel, para além das justificativas espirituais ou existenciais, ela também tem um lado muito forte ligado à diplomacia do Brasil. E aqui eu estou olhando pelo lado brasileiro, mas é claro, a cada ponto de parada a gente pode se perguntar se para Israel essa recíproca também funciona. Queria começar essa nossa conversa com 3 perguntas. Essas perguntas são minhas para vocês, e quem quiser responder, fica à vontade para responder. E tem uma intenção por que eu selecionei essas 3 perguntas aqui, e eu vou explicá-las ao longo da minha fala. Então, deixa eu começar pela primeira. As relações do Brasil com Israel são historicamente marcadas pela estabilidade ou pela instabilidade? Quem acha que é estabilidade, levanta a mão. Estabilidade. Quem acha que é instabilidade? Vocês podem ir pela intuição, pelo que vocês estão enxergando, ultimamente. Agora pense historicamente. Por isso que eu coloquei aqui historicamente. Eu vou voltar a falar disso, quer dizer, eu não estou aqui largando a pergunta no vácuo. Mas é um ponto interessante. Você teve 2 momentos que você mencionou. Como é que se chama? Desculpa. Ruth. O primeiro, a votação da partilha da Palestina em 47, da qual o Brasil foi protagonista. Oswaldo Aranha, aliás, se tornou um grande personagem no imaginário coletivo de Israel como país. Você anda pelas ruas de Tel Aviv, às vezes você esbarra numa rua Oswaldo Aranha, num prédio Oswaldo Aranha, e os israelenses sabem disso. O André saberia dizer melhor, acho que alguns de vocês já moraram em Israel, saberiam também dizer isso muito bem. Você pergunta para qualquer israelense,
pelo menos a minha experiência foi assim, o que você sabe do Brasil? Óbvio que os clichês sempre vão aparecer, carnaval, futebol e tal. Mas Oswaldo Aranha é um nome que aparece de uma conversa. E da primeira vez eu levei um susto, porque eu não consegui fazer a conexão. E entender que lá em 47, quando um brasileiro, presidindo a Assembleia Geral da ONU, dá o voto decisivo para a partilha da Palestina, e no que se materializa um tempo depois no Estado de Israel, isso para Israel se tornou uma grande questão. Existem outros episódios, mas esse em particular é interessante. Mas, por outro lado, tem o de 75, que é um episódio que balançou muito as relações bilaterais, na medida em que, ao votar numa resolução, a favor de uma resolução que equiparava o sionismo a racismo, o que o Brasil estava, ainda que sem entender a complexidade disso, contribuindo, é para deslegitimar a própria essência do que representa o Estado moderno de Israel. Desqualifica o voto que ele deu antes. Em algum sentido, desqualifica o voto que ele deu antes. Eu nunca tinha pensado nesses termos de contradição, mas é uma contradição também, né? Eu vou deixar essa pergunta em aberto. No final a gente volta e tenta responder. Tem um detalhe diplomático que eu vou comentar daqui a pouquinho, mas a gente pode pensar nesses termos também, que Oswaldo Aranha, ele em si não era um filosemita. Ele era, na realidade, um sujeito cumprindo uma rotina burocrática. Há, vamos dizer, versões variadas dessa história, mas o único dado que acho que vale a pena a gente mencionar é o fato de que Oswaldo Aranha foi, antes de ser presidente da Assembleia Geral da ONU, como ele era em 47, ele foi chanceler do Brasil, ele foi ministro das Relações Exteriores do governo Getúlio Vargas. E durante o governo Vargas, quando começa a Segunda Guerra Mundial, na verdade, entre a chegada de Hitler, se não me engano, 35, 36, é quando começa essa política brasileira, até 41, o Brasil ele recusava sistematicamente vistos a judeus tentando fugir da Europa num contexto de perseguição, que ainda não era o Holocausto, era a perseguição anterior à guerra, inclusive. E que houve alguns episódios pontuais de insubordinação diplomática. O Guimarães Rosa, né, no consulado em Hamburgo, ele emitiu alguns vistos contra a ordem do governo brasileiro para judeus virem para cá, e Souza Dantas, que era um embaixador em Marsella, que também fez a mesma coisa, e acabaram ficando conhecidos como dois, talvez, únicos exemplos de insubordinação diplomática da história diplomática do Brasil, né? Recentemente houve alguns outros, mas esses casos são tradicionais. E Oswaldo Aranha era quem efetivamente coordenava a negação dos vistos. Ele quem ordenou, não foi ele pessoalmente, foi Getúlio, mas num governo em que ele era o representante do governo, né? Então, isso talvez reforce essa ideia de que Oswaldo Aranha nada mais estava do que fazendo a sua função diplomática ao votar a resolução 181, que é a que garantiu a partilha da Palestina entre um Estado judeu e um Estado árabe. Bom, vamos deixar essa pergunta em aberto, eu volto a ela ao longo da fala. Eu tenho uma posição, e vocês vão entender minha posição daqui a pouco. Segunda pergunta, em que momento histórico se deu o ponto mais baixo das relações do Brasil com Israel? Governo Lula. Lula. E o Lula, inclusive, foi lá com a bandeira da MST, né? Mas eu tendo a achar que, por exemplo, a essa pergunta a resposta não é tão óbvia. A gente tem a impressão, talvez por proximidade histórica, talvez por convicções, de que o problema da relação do Brasil com Israel está concentrado ali nos anos PT, né? Isso é uma, vamos dizer, não chega a ser uma falácia, mas é uma impressão equivocada de um processo histórico mais complicado. Você acabou, Ruth, de mencionar o nosso voto que comparava o sionismo a racismo. Isso é muito mais ofensivo, até do ponto de vista existencial a Israel, do que qualquer coisa que o Lula fez. Ele, de fato, não confrontou Israel. E eu diria que houve momentos em que ele, inclusive, bancou iniciativas do Brasil com Israel positivas. Eu vou voltar... Da ditadura. Oi? O voto se deu no governo Geisel, 1975. Né? E aí há uma outra questão também de quem era Geisel. Mas a gente vai chegar nela daqui a pouquinho. Tá? Quando eu pergunto em que momento histórico se deu o ponto mais baixo, a nossa intuição nos diz PT. Porque acho que é mais pela proximidade histórica. Mas é mais pela proximidade histórica. Se a gente para pensar realmente o momento em que quase houve uma ruptura diplomática real entre Brasil e Israel,
Isso é na década de 70. E o que eu quero mostrar para vocês, inclusive, entre outras coisas, é que a motivação que motivou o Brasil a votar a favor dessa resolução não tinha nada a ver com Israel. Econômica. Exportações Benjesa. A gente volta e fala disso. Então eu acho que eu nem preciso fazer a terceira pergunta, se as relações de Brasil e Israel melhoraram ou pioraram durante o governo Lula. Não, essa é óbvia, né? Pioraram. Eu não sei, hein? Em 75, se ele acha que você lugar em 75. Não, melhoraram ou pioraram com relação ao que era antes. Com relação ao Fernando Henrique, por exemplo. Piorou. Piorou? Então, tá bom. Então a gente vai discutir essas três coisas ao longo da minha fala. Bom, claro, a qualquer momento me interrompam se tiverem alguma dúvida. Bom, se a gente quiser pensar cronologicamente nas relações do Brasil com Israel, a gente tem 5 momentos em que essa relação se estrutura. E aqui, é claro, não estou pensando em holocausto, nazismo, não estou olhando para trás, porque ainda não existia Estado de Israel. O meu ponto inicial é o ponto da criação do Estado em 48, e desde então a gente tem 5 momentos. Um primeiro momento que vai até 73, que eu chamaria de equidistância. Um momento de 74 a 85, que corresponde à última década do regime militar, Geisel e Figueiredo, que eu estou chamando aqui de pragmatismo pró-árabe. Eu volto e comento sobre isso daqui a pouco. Um momento que eu estou denominando aqui realismo. Essas classificações não são minhas, é de uma autora chamada Norma Breda dos Santos. Eu estou adaptando uma coisa que ela falou. Realismo seria o momento ali de 85 a 2002. E realismo é pé no chão, né? É uma relação nem ideologizada, nem distante, enfim. Autonomia no governo Lula, 2003 a 2010, e equidistância e crise entre 2011 e 2016, correspondendo aí ao mandato e meio do governo Dilma. E aí, claro, a gente sempre está disposto a olhar para frente e se perguntar se de 2016 até aqui e daqui para frente a gente está vivendo um momento distinto. Se alguma coisa realmente mudou aí correspondendo ao governo Temer e ao Serra no Itamaraty, enfim. O André fez uma provocação no começo que tem a ver com isso, né? O Serra ordenou uma certa mudança de postura do governo brasileiro que não se cumpriu, e aí houve uma comoção na comunidade judaica, principalmente, sobre essa reticência brasileira recente, o que talvez nos indicaria que esse momento de crise ainda perdura, ou pelo menos ele não foi resolvido de maneira plena. Vou falar pela ordem, para não ficar uma coisa muito solta. Esse primeiro momento, o momento de equidistância, ele é um momento em que as relações do Brasil com Israel estavam se formando. Israel estava se formando. E vocês sabem bem que Israel, no começo, não era exatamente um país isolado como é hoje. Israel tinha um problema com os árabes, um problema, aliás, que não foi superado e que hoje só se superou com 2 países, que são Egito e Jordânia, que oficialmente reconhecem o Estado de Israel. Mas Israel teve, surpreendentemente, durante os seus primeiros anos de vida, ou as primeiras décadas de vida, um grande engajamento com o chamado Terceiro Mundo. Israel sempre se fez, por exemplo, muito presente na África. Israel tem uma grande presença na Ásia. As relações de Índia com Israel são muito fortes. As relações de Israel com países como Uganda, Tanzânia são fortes. E mesmo com países latino-americanos. Israel teve, durante muito tempo, um interesse de estar presente econômica e até culturalmente na relação com alguns desses países. Então, eu diria que esse primeiro momento foi um momento de encontros de 2 expectativas que convergiam. Uma, de Israel construir relações positivas com o mundo. E vocês sabem que no campo latino-americano o Brasil é sempre um país muito importante. Ter relações com o Brasil é quase que uma pré-condição para que se tenha relações com outros países latino-americanos. Isso é bom e é ruim, né? Mas o Brasil acaba sendo uma porta de entrada nesse sentido. E o Brasil também, durante esse mesmo período, estava interessado em universalizar suas relações. Então, foi um momento de encontro nesse aspecto. O primeiro episódio a gente já comentou, que foi a votação do Brasil em favor do plano de partilha da Palestina em 1947. E aqui um comentário rápido sobre as narrativas que às vezes são desencontradas, né? O Oswaldo Aranha, ele era um diplomata brasileiro e não tinha amores, em particular, por Israel. Só que o Oswaldo Aranha, ele tinha uma ideia de que o Brasil deveria ser uma espécie de
justo entre as partes. O Brasil é um país que não costuma tomar partido, ele prefere não se alinhar. Se a gente pega a Guerra Fria, por exemplo, o Brasil ele não chegou a ser movimento dos não alinhados, mas o Brasil sempre teve aqui aquela posição de ficar em cima do muro, de não querer se posicionar, de ter uma dificuldade de votar contra a maioria. E essa postura é uma postura histórica do Brasil. O que acontece então? Oswaldo Aranha, por menor que fosse o interesse dele por Israel, ele acreditava que aquela partilha, naquele momento, era a confirmação da importância das Nações Unidas na resolução de problemas coloniais que ainda restavam no mundo. E aqui a gente tem que rapidamente colocar as coisas em contexto. O pós-guerra, pós-45, foi um momento de, vamos dizer, muitas mudanças na estrutura do mundo. A lógica do mundo mudou. A gente tem uma Guerra Fria que começa a nascer ali. Mas mais importante do que a Guerra Fria, para a nossa conversa, para o nosso objeto, é o processo de descolonização que começa a acontecer exatamente no pós-Segunda Guerra Mundial. Essa descolonização ela tem um componente de mão dupla. As metrópoles queriam que as colônias se tornassem independentes, porque estava todo mundo quebrado depois da guerra e não tinha condição de bancar a manutenção de colônias por mais muito tempo. Isso foi inclusive o que motivou a Grã-Bretanha a liberar a Palestina. A decisão britânica de sair da Palestina foi uma decisão essencialmente econômica. Econômica e, claro, com um certo alívio, digamos assim, porque a situação da Palestina nos anos 40 tinha ficado muito difícil, principalmente pós-Holocausto. Havia conflitos recorrentes entre árabes e judeus que estavam ali, que queriam construir o seu próprio país ali. E a Inglaterra falou, bom, eu vou lavar minhas mãos e não vou me meter nisso aqui, mas eu vou embora, a ONU que resolva, e o Brasil incorporou isso aí. O Brasil, aliás, um dos mais convictos defensores do multilateralismo e das Nações Unidas desde que a ONU foi criada. E vocês sabem que o Brasil ainda tem essa posição muito forte de estar com a ONU. Nada que o Brasil faz pode ser aprovado fora da ONU. O Brasil tem uma coisa até meio dependente dessa noção multilateral do mundo. E eu diria que foi isso que motivou o Brasil, em primeiro lugar, a votar o plano de partilha. A ideia de que a ONU estava ali cumprindo o seu dever, que era resolver um conflito colonial, criando, a partir do princípio da autodeterminação dos povos, 2 estados para 2 povos num território do tamanho do estado de Sergipe. O que não era fácil, não era simples e gerou contestações, como a gente sabe. Os árabes imediatamente disseram que aquilo não valia, não se interessaram pela partilha, e isso acabou gerando 3 guerras árabe-israelenses nas décadas seguintes, inclusive a Guerra de Independência de Israel em 48 e 49. Então o Brasil ele teve esse papel. Agora vejam, esse papel não representou em nenhuma medida uma continuidade do engajamento brasileiro com a região. Depois que Israel foi criado e se estabeleceu, a relação com o Brasil ficou distante. O Brasil abriu uma legação de Israel, na época no Rio, em 1951. Israel abriu uma embaixada brasileira lá em 52. Mas era só, eram relações boas e distantes, para usar aquele termo que a gente viu agora há pouco. As relações só foram melhorar de fato na década de 60, e aqui a gente tem que olhar também para o contexto. Os anos 60 foram os anos em que tanto o Brasil quanto Israel resolveram se lançar para o mundo. Israel, de novo, interessado no terceiro mundo, no comércio com a América Latina, com a África, etc., por um lado, e o Brasil, ao mesmo tempo, desejando universalizar suas relações. E aqui, se me perguntarem o porquê, eu diria porque o Brasil não aguentava mais ficar dependente dos Estados Unidos. A relação do Brasil com os Estados Unidos sempre foi um ponto de estrangulamento da nossa autonomia, e o Brasil, e quando eu estou falando aqui de 60 principalmente, eu estou falando de Jânio Quadros e João Goulart, mas Jânio Quadros em particular foi o presidente que lançou uma ideia que ficou conhecida como política externa independente. Então o Brasil, naquele curto período ali de 61 a 64, realmente construiu um projeto de universalização das relações diplomáticas brasileiras, e projeto no qual Israel estava incluído. Tanto é que em 62, logo depois do lançamento dessa política externa independente, Brasil e Israel assinam um acordo que ficou conhecido como o grande acordo bilateral entre as duas nações. Um acordo de cooperação técnica e científica. Acordo que, se você for olhar o teor, não traz nada demais.
É um acordo que prevê possíveis relações entre Brasil e Israel nos campos, por exemplo, agrícola, de cooperação técnica, de transferência de tecnologia. Israel era um país com menos de 20 anos de idade. Mas é um acordo que, no plano simbólico, mostra que Israel fazia parte daquilo que o Brasil entendia como a universalização das suas relações. Com o golpe militar, essa percepção foi alterada. O golpe militar basicamente recolocou os Estados Unidos como a nossa prioridade durante um tempo. E se a gente tem algum elemento que restou desse interesse por Israel, esse elemento continua no plano multilateral, no plano da ONU. Tanto que o Brasil se tornou um dos patrocinadores da resolução que foi conhecida como Resolução 242 do Conselho de Segurança da ONU, aquela que basicamente dizia, há versões conflitantes dessa resolução na vida real, mas aquela que dizia que Israel, depois da Guerra dos 6 Dias, teria que desocupar os territórios ocupados durante a guerra. E o Brasil, ao patrocinar essa resolução, o Brasil volta àquela ideia de que ele simplesmente está autorizando a ONU a fazer o seu papel de resolver problemas de natureza colonial. Quando a ONU manda Israel sair dos territórios ocupados, que alguns chamam de Palestina, alguns chamam de Judéia e Samária, alguns chamam de territórios ocupados, enfim, o nome pode variar, mas quando a ONU fala isso para Israel, a ONU, na visão do Brasil, estava nada mais do que fazendo justiça. Então, desde 67, a postura brasileira até hoje, a mesma postura de Costa e Silva até Temer, a de que Israel tem como pré-condição para a paz naquela região, tem que sair dos territórios ocupados. E esse é um ponto de polêmica, porque nem todo mundo concorda com ele. Há pessoas que acreditam que Israel tem que ficar. Há pessoas que acreditam que Israel tem que sair, mas só tem que sair depois que os palestinos cumprirem um pedaço dessa negociação, que é acabar com o terrorismo. Há aqueles que acreditam que Israel, enfim, tem que anexar, efetivamente, né? Nem manter como está, tem que anexar e transformar numa ideia de Eretz Israel, né? Uma coisa maior. Independentemente de qual a posição pessoal de cada um, o fato é que o Brasil sempre manteve, desde então, a mesma posição. Israel tem que sair dos territórios ocupados durante a Guerra de 67, para que a ONU possa viabilizar uma solução conhecida como Two-State Solution, que é uma solução de 2 estados para 2 povos, morando lado a lado, em paz e harmonia. Bom, o resto a gente sabe. O Brasil acredita que a Resolução 242 tem que ser implementada em sua totalidade. O problema é que houve interpretações distintas pelos árabes e por Israel do que sair de territórios ocupados significava naquele momento. Então há leituras divergentes da resolução. Mas o ponto aqui o Brasil até hoje, se você pega qualquer discurso diplomático do Brasil, em qualquer época, ditadura militar, Collor, Sarney, Fernando Henrique, Lula, Dilma, repete-se exatamente a mesma coisa. O Brasil é a favor de uma solução de 2 estados, para que 2 povos possam conviver lado a lado, em paz e em segurança. Inclusive a palavra segurança para Israel é uma palavra um termo que sempre é repetido no discurso diplomático do Brasil. O que eu quero que vocês compreendam disso é o seguinte: trata-se de uma posição que o Brasil reitera identicamente desde 1967. Não mudou. E não mudou sob Lula, não mudou sob Dilma, e essa postura é a postura que o Brasil oficialmente defende até hoje, inclusive a aplicação total da resolução, o que implicaria necessariamente o reconhecimento árabe do Estado de Israel. Eu acho que os árabes não topariam isso. Não, eles rejeitaram as opções. Sim, mas eles não topariam hoje rever a posição. Tanto que há resoluções mais recentes sobre o mesmo tema, 338 e há outras, mas o fato é que o Brasil mantém essa posição desde então.